Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. Hoje a gente falando sobre coding aqui no Nobre Coding, né? E hoje a gente vai falar aqui para vocês sobre algumas funções que a gente tem que funcionam em alguns carros, né? Isso influencia assim, independente do layout do carro, né? Por exemplo, esse daqui é painel ainda de ponteiro, mas existem aí painéis, né, que são já digitais que também contam com essa mesma função. Então hoje é um vídeo rápido, tirando a dúvida para vocês aqui do cronômetro de corrida. Então esse daqui é um Audi A3, ele tem aqui o cronômetro de corrida, o lap timer, né, conhecido, mas desconsiderem o sistema de painel, tá? Independente do painel, seja ele um Nivus, um Virtus, um T-Cross, um Passat, um Golf GTI, a gente tem essa função. A única coisa que vai mudar é como ela é exibida, né? Painéis que não são inteiro TFT vão aparecer aqui nesse dashboard pequenininho do meio, e os painéis TFT grande você vai ter a função maior, tá? Como eu vou colocar a foto para vocês aí. Então vocês clicando aqui, ele vai abrir aqui o cronômetro. Quando você der um toque no volante, ele vai começar a contar o tempo da volta. Na sequência, quando você der mais um toque, ele vai marcar o final da primeira volta e vai abrir a sua segunda volta, né? E assim, em consequência ele vai abrindo novas voltas, tá bom? Quando você rolar para baixo o botão, você vai ter o tempo intermediário que ele vai te mostrar das suas voltas. Quando você descer mais uma vez, você vai ter como pausar e voltar essa mesma volta, correto? E por fim, a gente vai ter aqui a estatística, né? Volta mais lenta, volta mais rápida e o seu tempo intermediário de voltas. E por fim, quando a gente descer tudo, a gente tem a opção resetar, aonde ele reseta. Essa função, ela existe em vários carros da linha Volkswagen e Audi, tanto com painel digital quanto com painel de ponteiros como esse aqui, né? E ela pode ser ativa sim nos carros. E tirando uma dúvida para vocês, não é igual a forma de ativação de todos os carros. Então, por VCDS, por coding, a gente vai fazer essa ativação. Cada carro tem uma forma diferente para ser feita essa ativação, tá? Então não adianta pegar tutorial na internet genérico de outros modelos de carro que não sejam o seu, ou até mesmo pegar tutoriais que você não sabe, você não conhece a procedência, se realmente quem fez o tutorial realmente testou naquele modelo de veículo, porque os módulos não são iguais de todos os carros, tá? Linha Audi é uma forma, linha Volkswagen é outra forma, os módulos de um Jetta GLI 2022 não é o mesmo módulo de um Nivus, tá? Um Jetta GLI vale hoje R$230 mil zero, certo? Então não é exatamente o mesmo módulo e a mesma forma de codificação e de ativação dessa função, tá? Uma vez que o carro não custa o mesmo preço, o módulo também não é o mesmo. Não faria sentido a Volkswagen colocar um módulo de um carro de 230 mil num carro de 100 mil, num carro de 130, 150, 160 mil, tá? Eles economizam nessa área também, e a forma de coding não é a mesma, as programações não são a mesma, tá? Então, é muito importante que você faça um curso, que você compre um curso, que realmente você esteja fazendo algo com certeza absoluta, até mesmo para você não estragar a sua central, para você não ter problemas, você não ter riscos, até mesmo com perda de garantia, beleza, pessoal? Então, se vocês quiserem aprender sobre essa função e outras, primeiros links aqui da descrição, a gente tem o vídeo mostrando para vocês, explicando tudo certinho sobre os nossos cursos de coding, para você poder aprender todas as funções de todos os carros, ou se você quiser, e você for robista e quiser fazer somente no seu próprio carro, quiser aprender para fazer o coding no seu próprio carro, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abraço a todos, tchau, tchau, galera!